com as associadas da BTP. Hoje, então, temos aí a satisfação de contar aí com o diretor-geral da ANTAC, o doutor Eduardo Neri, a superintendente de fiscalização da ANTAC, Gabriela Costa, superintendente de desempenho, desenvolvimento e sustentabilidade, João Neto, e o superintendente de regulação da ANTAC, Reunildo Barros, que vão nos falar aí sobre o desempenho do setor portuário no primeiro semestre de 2022, fiscalização e outorgas. Mais uma vez, doutor Neri, muito obrigada, e colegas aí da ANTAC, muito obrigada aí por nos receber e por estarem sempre abertos aí a dialogar com os associados aí da BTP. É uma satisfação. Eu passo a palavra agora para o diretor-presidente da BTP, o Jesualdo Silva. Muito obrigado, Cláudia. Bem, doutor Eduardo, eu inicio aqui me desculpando aqui em nome do presidente do Conselho, que nós tivemos o evento, né, ontem lá em São Paulo, o Infrivest, reunião do Conselho, e ele acabou de chegar em Salvador, mas ele vai tentar entrar no meio do caminho aí do percurso, né, para dar as boas-vindas. Mas eu agradeço, tá, o senhor e os superintendentes aqui presentes, a superintendente Gabriela, de fiscalização, né, o Zé Neto aí desses levantamentos de dados, né, desse desempenho, né, e também o de outorgas agora, o nosso querido Renildo, tá? Obrigado. Sempre quando vocês vêm aqui, a BTP é sempre campeão de audiência, né? Já temos aí mais de 60 pessoas na sala, né? E começo também elogiando esse trabalho que a ANTAC faz. Sem dúvida, é o local onde temos todas as informações do setor portuário. Aqui na BTP, quando precisamos de qualquer informação, nós nos valemos e bebemos lá das informações da ANTAC, né? O Serrinha e a equipe dele aí, bastante prestativos, né? Sempre nos auxiliando. Então, doutor Eduardo, obrigado, e estamos aqui ávidos, né? Muitos de nós aqui até participou da apresentação que a ANTAC fez dos números, né? Mas nada melhor do que aqui agora nesse petit comitê a gente entender um pouquinho mais desse processo, como foi aí o nosso setor nesse período. Muito obrigado. Passo a palavra aí para o senhor para a condução e agradeço a presença aqui de todos os nossos convidados. Temos aqui também autoridades portuárias, doutor Eduardo aqui presente, a nossa querida presidente Maiara, que é também presidente da BEP, o Ted Lago está por aqui também, parece que eu vi o Saboia, o diretor Saboia. Mas, então, agradeço a todos aí a participação. Sim, Cláudia, por favor. Só antes de passar a palavra para o doutor Neri, só informar a todos que essa reunião está sendo transmitida concomitantemente aqui pelo YouTube. Tá? Excelente. E pergunto, doutor Eduardo, se também se importaria se gravássemos aqui para a consulta posterior? De forma alguma, Jesualdo. Vocês fiquem completamente à vontade aí para divulgar da forma que entenderem mais conveniente. Da nossa parte, né, quanto mais as estatísticas, o desempenho do setor portuário for discutido, para a gente é melhor, ainda mais com esse público qualificado aqui. Muito obrigado. Então, vamos começar a gravação e passo a palavra para o senhor, doutor Eduardo. Obrigado. Bom, primeiro... Recording in progress. Opa. Primeiro, agradecer também aqui a oportunidade, né? Para a gente é sempre uma satisfação e até um dever nosso, né? De não só apresentar no dia, né? No dia que a gente programa para fazer a apresentação, né? De divulgar o relatório do nosso relatório de desempenho portuário, nosso estatístico aquaviário, mas a gente também, né, já desenvolve um dos nossos objetivos é promover essa discussão com o setor, e essa aqui vai ser a primeira, né, a nossa primeira oportunidade em que estamos discutindo o estatístico fora após aquela primeira divulgação, né, aquela divulgação quando tornamos públicos os números. Então, assim, é uma satisfação de estar aqui, né, eu acho que a BTP, ela representa muito bem o setor, né, não só pelos terminais portuários, né, e todos aqui os executivos presentes, que eu já saldo na figura do nosso diretor-presidente da
a BTP, do Gesualdo, como também as autoridades portuárias, vi aqui diversas, já tinha visto a Maiara, o TED também, já tinha observado que estavam aqui presentes, e eu vou também cumprimentá-los todos aqui na figura da presidente da ABEP, da Maiara. E dizer que para nós aqui, então, assim, é importantíssimo, não só por divulgar, mas também para discutir, ouvir dos senhores ali, compreender melhor os números, e nada melhor do que essa dialética aqui para a gente poder esmiuçar alguns números, né? Saber como é que o setor está se comportando, por que essa movimentação aqui ela teve esse aumento ou esse decréscimo, se estamos indo no caminho certo. Eu acho que é muito, muito positiva e necessária essa conversa. Então, eu também eu não sei se o Serra já está na sala, Neto. O Serra era importante estar aqui para a gente iniciar. Eu acho que o mais importante aqui é ouvi-los, né? A gente já divulgou os números, foram 583 milhões de toneladas aproximadamente movimentadas, 581 milhões de toneladas movimentadas nesse primeiro semestre. É um trabalho de excelência, de fato, realizado pela agência. Podemos dizer que somos referências internacionais no tratamento dos dados do setor. Isso tudo se deve, né, ao empenho da nossa superintendência. Já falo aqui, tá, Cláudia? Fique tranquila, porque dentro da nossa cruzada para simplificar e desburocratizar os processos, já combinamos que vamos enxugar o nome da nossa superintendência de desempenho e estudos, né? Porque o nome está muito comprido ali, é difícil até da gente conseguir acertar. Mas é graças ao esforço da nossa SDS, que é carinhosamente chamada e mais fácil, comandada aqui pelo Neto, né? Enquanto o Zé Renato assume as funções na diretoria, o Neto vem exercendo, né? Como ele já fazia na gerência, agora na superintendência, dando continuidade aí com muita capacidade, né, ao trabalho da SDS, e o Serra, né, que é o grande pai do estatístico, faz um trabalho aí com a equipe enxuta, faz esse trabalho super reconhecido pelo setor. Então, eu vou passar a palavra para o Neto, então, e para o Serra, para eles fazerem aqui a apresentação, que eu acho que a maioria dos senhores já podem ter visto, e o mais importante é depois discutir os números, né? Nós observamos um pequeno decréscimo, se for pensar em relação ao primeiro semestre do ano passado. Eu acho que, né, os senhores acho que vão poder, é melhor agora ouvir a percepção dos senhores. A gente sabe que a gente vinha de números de bases ali muito alavancadas, né? Tivemos 2 anos de recorde. Esse ano a gente teve, né? E eu estou vendo aqui o Roberto da Vale, eu acho que a opinião dele aqui vai ser fundamental, né? Acho que o minério de ferro teve uma participação aí bem relevante nessa redução, nessa pequena redução nesse ano, mas ainda em termos absolutos foi a segunda maior movimentação do semestre da história, então são números ainda bem elevados. E também, né, eu acho que principalmente acho que a China ali, os senhores podem compartilhar suas percepções, mas a gente crê que o fechamento de portos na China, da própria indústria chinesa, contribuiu bastante para esse decréscimo, né? Tivemos ali uma redução no minério de ferro, na movimentação de soja também para a China, e as próprias importações de contêineres chinesas diminuíram. Mas, enfim, vamos aqui passar, então, para o Neto e para o Serra, e, na sequência, ouvimos os senhores e vamos aqui trocando aqui percepções e acurando melhor, digerindo melhor esses números. Obrigado. Por favor, Neto. Obrigado, diretor. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui hoje, apresentando esses números do primeiro semestre desse ano. Deixa eu compartilhar com os senhores aqui a nossa apresentação. Só um instante. Vocês conseguem ver já? Sim. Perfeito. Então, mais uma vez, boa tarde. Como o nosso diretor comentou, né, é um trabalho aqui que a gente faz com muito esmero. É uma coletânea de dados aqui, né, uma sistemação de dados que nos dá aí bastante trabalho, e a gente consegue fazer isso de maneira muito competente, com cada vez mais diminuindo esses prazos aí de divulgação desses dados, né? E a gente tem aí, por praxe, né, de fazer essas divulgações aí semestrais. A ideia é sempre fazer uma divulgação
a cada 6 meses, com o fechamento do primeiro semestre e depois com o fechamento anual aí sobre essas informações. Então, esse primeiro slide eles nos mostra o que já foi comentado, né? Uma leve diminuição da movimentação portuária no primeiro semestre de 2022 em relação ao primeiro semestre de 2021, na ordem de 3,3%, né? Uma movimentação de 581 milhões de toneladas. Como destacado também, apesar dessa pequena queda, que foi muito motivada aí pelo desaquecimento da economia global, né? Os senhores devem saber isso melhor do que nós, né? Nossa hipótese aqui é o desaquecimento da economia global. A gente tem números aqui, né, de expectativa de crescimento da economia global, que, segundo o FMI, reduziu de 6,1% ano passado, com a previsão de crescimento de apenas 3,2% esse ano. Então, o que chegou para a gente aqui, através desse relatório, é que esse desaquecimento, claro, envolve a China, mas também envolve Estados Unidos, envolve a União Europeia. Então, isso, notadamente, traz essas consequências aí para a nossa movimentação portuária, considerando principalmente nossa pauta exportadora, né? Então, a gente teve um decréscimo de 3,3%, tá, do ponto de vista relativo, mas do ponto de vista absoluto, e isso é importante dizer, a movimentação desse semestre é a segunda maior movimentação desde que a ANTAQ coleta esses dados de forma sistematizada, né, que é a partir de 2010. Do ponto de vista do perfil de carga, então, a gente tem um decréscimo tanto em granel sólido como em granel líquido e containers, como o nosso diretor já comentou, né? Então, os produtos, principalmente da pauta de exportação, puxam esse desempenho negativo, né? Tanto minério de ferro, como soja, como petróleo, tá? E um destaque aí positivo para a carga geral, com um acréscimo na casa de 19% aí, comparando um semestre com outro, né? Puxado principalmente pela alta da celulose, né? A celulose é um produto bastante significativo do ponto de vista da pauta de exportação brasileira, considerando que o Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador de celulose, e a gente tem percebido que esse mercado não sofreu, né, a consequência da pandemia, então isso tem alavancado aí a movimentação de celulose nos portos brasileiros. Analisando um pouquinho aqui por grandes grupos, né, a gente tem dividido em grupos minerais, agrícolas, combustíveis e contêineres, né, e comparamos de 2015 até 2022, né, sempre primeiro semestre, para tentar avaliar aqui o comportamento, né. Então, a gente vê aqui, de fato, a questão dos minerais aí puxada pelo minério de ferro, ele caiu, né, o que foi acompanhado por combustíveis e contêineres, né, mas combustíveis, contêineres e os produtos agrícolas, tá, a gente pode perceber aqui que, como eu disse, considerando a movimentação geral, foi a segunda maior movimentação da série histórica que a gente tem aqui na ANTAQ. Então, apesar desse leve decréscimo percentual, foram movimentações que não deixaram de ser significativas, e chama atenção aqui para os produtos agrícolas, né, que no semestre foi o único grupo de mercadorias que apresentou uma alta de 2,1%. Olhando um pouquinho os produtos em si, né? Então a gente tem aqui, como já comentado, o decréscimo no minério de ferro, né? Petróleo, soja, contêineres, tudo influenciado aí pelo desaquecimento da economia global, né? E a gente dá o destaque aqui para celulose, como já comentado, e para fertilizantes também um acréscimo aqui interessante, né? Considerável aí na casa de 14%. E aí a nossa hipótese é de fato a busca aí por insumos, né? Para nossa safra, e essa corrida que se deu, né, em função muito da guerra aí da Ucrânia e da Rússia, né, provocando aí essa corrida para a importação de fertilizantes. Aqui um exemplo que a gente quis dar, né, de uma movimentação que não era captada pelos nossos dados aqui, que começou a ser captada, né, que é o break bulk, né, então é uma substituição aí de café em contêineres, né, por café ensacado, né, big bags aí. Então, é só para ilustrar que a gente captou nesse primeiro semestre, né, são aproximadamente 26 mil toneladas utilizando essa forma de logística aí. Já acho que uma adaptação aí à elevação dos preços de frete, né, e esse impacto aí na cadeia global dessa crise provocada pela pandemia, pelo fechamento dos portos da China. Dando um destaque aqui agora no milho, né? Então, o milho teve um comportamento bastante expressivo, né? Alta de 121%, comparando semestres,
e com uma expectativa, segundo a Conab, de uma safra recorde aí no segundo semestre, né? Então, a gente fez questão de dar esse destaque, que foi um dos produtos da nossa pauta aí de exportação, de movimentação portuária, que teve uma alta significativa nesse semestre. Aqui a gente compara alguns portos, né? Os principais portos em movimentação brasileira e o comportamento aí no semestre. Então, a gente tem o Ponta da Madeira, né, que é o terminal de uso privado, que teve a maior movimentação nesse período, mas com um decréscimo aí de movimentação na casa de 11%. Obviamente, os senhores sabem, em função da desaquecimento da China e do menor movimentação de minério de ferro. Santos aqui aparece, né, em destaque também, né, nosso segundo maior porto no período de movimentação e com um acréscimo aí na movimentação na casa de 6%. E assim por diante, né, acho que Itaguaí, acho que vale comentar também a questão do minério, né, apresentou uma queda na casa de 12%, e reflete um pouco do que foi falado em termos de produto, né, que aqueles terminais especializados aí em minério, a gente teve um decréscimo, né, petróleo em decréscimo, né, e Santos, que tem essa função aí mais multipropósito, apresentando um leve acréscimo, e em função, especificamente aí Santos, em função da movimentação de soja no período. Aqui, só para exemplificar, né, o comportamento da nossa balança comercial aí, que desde 2016 ela vem positivando, né? A gente tem exportações maiores do que importações em 2016, e isso obviamente afeta a nossa pauta exportadora e nossa pauta de movimentação portuária. Então, só para a gente ilustrar que esse comportamento ele vem desde 2015. E aí, quando a gente fala em valor agregado, em preço, né, a gente sempre busca comparar a movimentação vis-à-vis com o valor da mercadoria e o comportamento, né, no mercado internacional. Então, a gente vê que, apesar aqui do decréscimo em movimentação de produtos como soja, petróleo, minério de ferro, né, próprio derivado de petróleo aqui, no caso das exportações, a gente tem um valor aqui em dólares, né, um acréscimo no valor dessas exportações em dólares aqui, muito em função da elevação do preço dessas commodities, né. Minério de ferro, a gente, né, como já comentado, a gente verifica um decréscimo, em grande medida aí pela decréscimo da movimentação e desaquecimento aí, chinês. Por outro turno, né, no sentido das importações aqui, a gente vê também um acréscimo significativo, né, do valor aí, transacionado para fertilizantes, muito em função do que foi comentado, né, da corrida aí, em função do estoque dos fertilizantes por causa da guerra, mas assim também a gente observa como derivados de petróleo, né, gás de petróleo, esse acréscimo do ponto de vista aí, do valor, né, muito em função, como foi dito, da variação das commodities no mercado internacional. Então, a conclusão aqui é que, né, apesar de algumas mercadorias específicas terem apresentado um decréscimo do ponto de vista das transações da movimentação portuária, a gente teve aí, considerando a balança comercial, um acréscimo em termos de valor transacionado. Dando destaque no minério agora, né, então os dados aqui coletados, a gente observou um decréscimo de 10%, né, na exportação para a China, né, um decréscimo aí na casa de 18% para a Malásia, tá? E aí é importante dizer que a Malásia aqui ela faz parte da logística, né? É mais um ponto de transbordo do que necessariamente o destino final da mercadoria. E aí um leve acréscimo aí para o Bahrein, 8%, e um acréscimo significativo para o Japão, tá? E aqui a gente só, a título de curiosidade, né, a gente colocou aqui a questão dos produtores e exportadores, dá para a gente entender como é que é a dinâmica desse mercado. Então, a gente vê aqui que, em termos de produção, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, com um share aí na casa de 15%, né, atrás somente da Austrália, e o que reflete aí na nossa posição também em relação à exportação. Somos os segundos maiores exportadores do mundo, aí também atrás da Austrália. Destacando a soja, então, de forma geral, a gente teve uma queda de 11,2% no período, né?
em função também do desaquecimento do nosso principal comprador, a China, mas também por uma estiagem ocorrida na região sul, né, que em função dessa intempérie climática, a gente teve uma queda de aproximadamente 45% no período ali para a região, né? E aqui a gente apresenta também os principais portos, né, na movimentação desse tipo de mercadoria, desse tipo de carga, com o respectivo aumento no período, ou decréscimo, né? Aí o destaque negativo vem para Paranaguá, em função da estiagem, que movimentou, teve um decréscimo na movimentação na ordem de quase 24%. Destaque positivo para Santos aqui, 8%, né? Itaqui também teve uma movimentação significativa, um acréscimo significativo, assim como terminais ali do chamado Arco Norte, que novamente apresentou números aí bem interessantes, o que a gente vai mostrar também a seguir. Aqui para a gente dar uma contextualizada nos contêineres, né? Então, o comportamento dos contêineres aqui, a gente viu que de forma geral os contêineres caíram, tá? Mas alongando a nossa série histórica aqui, né? E retrocedendo a 2010, a gente vê que de 2010 a 2022 a gente tem um crescimento muito significativo, né? Principalmente aqui na cabotagem, e a gente apresenta aí taxas de crescimento anual aí na cabotagem na ordem de quase 11%, né? Considerando o longo curso de exportação, esse crescimento anual ele é de 3%, 3,3%, e na importação de 3,1%. Então, só para a gente ter essa noção, né, de que, de fato, é o setor que vem se expandindo, o mercado de contêineres vem se expandindo ao longo do tempo. Também um zoom nos contêineres aqui na exportação e na importação, e tentando entender o que a gente mais exporta, né, em contêineres e o que a gente mais importa. Na exportação, a gente abre aqui em madeiras, né, carnes e químicos orgânicos, né, café com alguma participação também. E na importação, a gente tem aqui basicamente insumos, né, para a nossa indústria. Então, tem plásticos, tem máquinas e materiais, químicos orgânicos, ferro, dentre outros produtos. É importante mencionar que é muito pulverizado, né, tanto na exportação como importação. Então, a gente tem muitos produtos que são transacionados via contêineres, mas esses aqui são os principais. E aí a gente deu um zoom aqui também, até deu uma certa repercussão esse número durante a apresentação desses números na segunda-feira, né? O Serra preparou isso para a gente, então a gente queria entender melhor, né? Aqui na exportação, por exemplo, esse zoom no que vai cheio e no que vai vazio. Então, na China, por exemplo, a gente conseguiu perceber que 46% dos contêineres que vão no sentido de exportação para a China eram cheios, né? Os demais vazios, né? E na importação a gente tem o contrário, né? A gente tem para cá contêineres cheios, e os Estados Unidos vem mais contêineres vazios. Então, assim, a gente tem que entender melhor essa dinâmica, esses números, mas certamente faz parte aí da logística das empresas de navegação, né? E tentando suprir esse déficit de contêineres, esse equilíbrio de contêineres que tem que haver entre contêineres cheios e vazios. Esse é um ponto que a gente tem que aprofundar aqui na agência para entender melhor esse comportamento do mercado. Falando um pouquinho dos tipos de navegação, né? Então, à esquerda aqui a gente tem o share. Então, a longo curso exportação é o que representa a maior movimentação portuária, né? Seguido da importação, aliás, seguido da cabotagem, né? Que representa 24%, a importação e a navegação interior, né? Então, aqui a gente tem o share da participação dos tipos de navegação. E o gráfico aqui de linhas, tá? Nos mostra a evolução disso ao longo do tempo, com um acréscimo muito significativo na navegação interior, né? Muito em função da mudança de logística ali, de escoamento, principalmente da nossa safra agrícola para a região norte do país, né? O chamado Arco Norte ou Arco Amazônico. Então, a gente verifica aqui, de fato, um crescimento substancial, de resto de todos os tipos de navegação aqui, mas em específico, né, a navegação interior e também a navegação de cabotagem, com um crescimento aí significativo na casa de 66%. No longo curso, então, a gente tentando identificar aqui quais os principais mercados, né, tanto da exportação como da importação. Como a gente já comentou aqui algumas vezes, a gente observa uma queda das exportações para a China, né, nesse semestre aí na ordem de 9%, tá?
E aí, considerando a exportação, a gente vê que a nossa principal pauta aqui é o minério de ferro, né, como já é sabido, depois vem a soja, contêiner e petróleo, e que o nosso principal parceiro comercial aqui na exportação é a China, tá? Seguido muito de longe Estados Unidos, Singapura e demais países aqui. Já na importação, que apresentou uma queda de 8,4% aí no semestre, a gente tem aí como principais produtos transacionados o contêiner, né? O fertilizante, o carvão mineral e derivados de petróleo, tá? Correspondem aí aos produtos mais movimentados na importação. E nosso principal parceiro na importação, né, são os Estados Unidos, seguido da China, Rússia e Argentina. Um zoom agora na cabotagem, né, na movimentação de contêineres na cabotagem. Então, a despeito desse cenário internacional, a gente apresentou um crescimento no período, na casa de 2,9%. Né? Foram 1,8 milhões de TEUs movimentados na cabotagem. Né? Claro, a questão do desaquecimento, né, atinge aqui também, e esse número, apesar de positivo, é bem aquém aí do que a gente tem observado nos outros períodos com relação à movimentação de contêineres na cabotagem. E aqui a gente dá um destaque nas principais rotas, né, e produtos aí transacionados aí na cabotagem quando a gente fala de contêineres. Então, a gente tem a movimentação em Manaus-Santos de plástico, né, que foi a principal rota aí utilizada nesse período. A gente tem uma rota que é bastante interessante de arroz, né, escoando produtos aí do Rio Grande para Pecém, tá, e com acréscimo na casa quase de 10%. A gente tem uma rota Santos-Manaus, né, muito em função ali da Zona Franca, né, de envio aí de máquinas e materiais elétricos, né. Temos também uma rota significativa Santos-Rio de Janeiro, com obras de pedra, e, por fim, uma rota Santos-Pecém, considerando esse escoamento de ferro e aço. Tá? Então, são as principais rotas identificadas na movimentação de contêineres na cabotagem. Navegação interior, né, falando um pouquinho. Então, na navegação interior, a gente verifica também aí um acréscimo na casa quase de 7%, foram 40,8 milhões de toneladas. Né? É interessante dizer que quase a totalidade, 91% dessa movimentação era cidade da região norte, como já comentado, muito em função da mudança de logística, né? Escoamento da nossa safra agrícola aí pela região norte, pelo Arco Norte, Arco Amazônico. E dando esse zoom aqui para as principais instalações portuárias da região, né? Com esse comportamento, tanto no número de carga movimentada, quanto o comportamento em termos de acréscimo ou decréscimo, né? Então, é muito isso, né? Muito essa movimentação do norte do país que continua pujante e continua nos auxiliando aí a escoar de maneira eficiente a nossa produção agrícola. O que fica demonstrado nesse slide, né? Que pela primeira vez a gente constatou pela série histórica, né, dos dados levantados aqui pela agência, que pela primeira vez pelo Arco Norte, ou Arco Amazônico, né, a gente tem mais movimentação pelo Arco Amazônico do que pelas demais regiões aí do país, né? Algo que vem sendo, né, de fato consolidado, e me parece que deixou de ser um sonho para virar uma realidade, e esse dado, ele de fato ele apresenta algo bastante significativo, né? E aqui a gente considera que nesse slide a movimentação de soja e milho. Serra, você quer falar um pouquinho desses próximos slides, por favor? Boa tarde para todos. É um prazer estar nesse grupo aí, né? E já esquentando o que vem a seguir, que são as questões específicas, né? O Gesualdo conhece o nosso trabalho, a gente é parceiro, né, Gesualdo, há muito tempo, né? E eu selecionei alguns slides, não vou me alongar muito em cada um, mas apenas para mostrar a capacidade que o estatístico tem em gerar informação, né? Então, esses slides que são seguintes aí, eu fiz hoje, praticamente em pouco tempo, porque apenas para mostrar isso, né? O estatístico ele é uma fonte bastante grande de dados que viram informações, não? Então, eu quis mostrar uma visão um pouco diferente do que foi apresentado na ocasião do estatístico, né? Só para
colocar um pouco mais de informação nessa nossa reunião. Então, aí, esse slide aí, ele mostra a distribuição de carga, né, observada no primeiro semestre de 2022, com a visão de unidade de federação e região, né? Veja que você já enriquece mais, aí, já aprofunda mais o detalhamento, e a gente tem aí que a região sudeste é quase 50% de concentração de toda a movimentação portuária no Brasil, né? Seguido do Nordeste, Sul e Norte e Centro-Oeste, com uma carga residual acrescentando aí, tá? Então, pode passar, Zé. Aí uma visão já focada também na competência das associações, né? Uma visão de terminal autorizado, e depois eu vou mostrar a visão do porto organizado, né? Então, aí a distribuição de carga sob o foco dos terminais autorizados, e aí a gente tem o efeito muito grande aí das campeões de movimentação, né? Que é o minério, né? O minério representa hoje 30% da movimentação no país, né? Então puxa muito aí para o Maranhão, né? Porto Itaqui, e o Rio de Janeiro já substancialmente a parte de combustível, né? Principalmente nos movimentos plataforma porto, né? Que a gente já agrega aí nas movimentações na navegação de cabotagem. Então, a gente tem Rio de Janeiro, Maranhão, Espírito Santo, com grandes movimentos de cabotagem, e São Paulo em quarto lugar, e seguido de Pará, né? E assim por diante, algumas regiões. Já esses top 5 estados, aí, unidades de federação, desculpem, já quase 80% da movimentação. Pode passar, né, por favor? Aí já mostrando a visão porto organizada, a distribuição já é mais equânime, aí, né? Você tem o destaque para São Paulo, né? Santos é um puxador de carga, né? E com também a parte de combustível sendo bastante movimentado, né? Mas containers pelo valor agregado, seguido do Rio de Janeiro, depois Paraná e Pará. Essa é a visão da distribuição de carga em toneladas, né? Considerando-se as regiões, né? As unidades de federação. Pode passar, Zé, por favor? Aí a visão que a gente sempre está discutindo, sempre colocando em pauta, né, que é a visão do terminal do porto privado, né, Jesualdo, que eu estou chamando agora de terminal autorizado, né, e do porto público, que eu também já estou chamando de porto organizado. Provavelmente na próxima versão do Estatística a gente já vai acertar essas nomenclaturas aí, né, até porque a gente tem aí fenômenos novos aí de concessões, né, já surgindo, né. Então, a gente tem que adaptar aí as nomenclaturas. E a gente olhando isso aí, simples olhar, a gente já vê que a grande pujança, né, dos terminais autorizados, né, com apenas um pouco menos aí no share, quando se fala em containers, ainda se prepondera aí a movimentação do porto organizado e seus terminais arrendados como um diferencial aí na movimentação. No resto dos perfis de carga, a gente já observa aí a predominância dos terminais autorizados. Pode passar. Aqui já é um exemplo de um indicador que a gente pode obter, né? E eu quis saber, né? E até dentro daquele trabalho que a gente desenvolveu no grupo coordenado pela doutora Flávia, que tratou das omissões e dos efeitos do Covid, né? Dentro do sistema portuário, né? Então, eu fui olhar o tempo médio de operação, em função do ano, né, se houve alguma afetação. E a gente pode observar, por esse gráfico, que realmente o ano de 2021 ele foi bastante afetado, com elevações significativas nos tempos de operação dos containers, né? A gente está olhando só container. Então, o navio de container, em 2021, ele claramente, pelo gráfico que a gente está mostrando aí, ele teve um acréscimo significativo no tempo em que ele ficou parado operando dentro do porto, né? Isso, e aí já se discutiu as várias causas disso, né? Como um grande atraso de janelas, né? Que a gente e acúmulo de pátio e dificultando as operações logísticas dos terminais, a interferência de alguns órgãos na questão do Covid, né? Porque demandou alguns atrasos com relação às operações, início de operação e fundeio, né? Mas o que é bacana aí é a gente ver que o número não foge do padrão, né? A causa e efeito mostra-se muito bem e mostra a qualidade do dado, né? Pode passar.
finalmente, eu quis aí, né, e o doutor Eduardo Neri aí, quando eu falei que já estava olhando essa questão do container, esse gráfico diz respeito muito a isso, né? Eu peguei aí, eu tenho uma planilha que eu extraí do estatístico, onde eu seleciono um determinado terminal e vejo o comportamento dos containers na chegada, no embarque e desembarque para cheios e vazios, até para ver se qual é a equação do container cheio e vazio para aquele terminal, né? E aí eu peguei a Deep World, né, um dos associados da BTP, por acaso, né, não foi nenhuma preferência, foi só o primeiro que eu passei o olho ali e selecionei, e aí a gente pode fazer uma série de observações com relação ao que está aí, né? Eu não estou enxergando bem, né? Eu que produzi o gráfico, não estou conseguindo. Mas, assim, a gente consegue, através desse número que está aí, observar o balanceamento de cheio e vazio dentro de um terminal, né? E aí é um número que pode ser até aprofundado, porque aí eu estou colocando todo tipo de container, mas a ANTAC, na base de dados dela, tem lá se é high cube, se é 40 pés, 20 pés, se ele é reefer, se não é. E aí a gente consegue fazer esse balanceamento para cada tipo específico de container, né? Esse é apenas um exemplo da informação que a gente pode produzir a partir de um dado, né? E aí a gente colocou isso no grupo, né? Porque chegamos à conclusão que o Brasil não estava afetado pelo desbalanceamento que a gente estava observando na China, Estados Unidos e a própria Europa, né? E o Brasil, o balanceamento não havia sido afetado tão significativamente, né, com falta de containers, né? Que a questão passava por outros aspectos, né, com relação aos impactos aí após o Covid. Bom, eram esses os slides que eu... não, tem mais um aí, que é a nossa projeção, né? A ANTAC, há algum tempo atrás, a gente vinha procurando uma equação que pudesse ser vinculada ao comportamento do crescimento ou decrescimento da movimentação portuária. Nós jogamos aí uma série de variáveis, como o PIB da indústria, PIB do comércio, e a gente nunca conseguia se aproximar do que acontecia, né? Porque o setor portuário ele vem num crescimento constante nos últimos anos, né? A gente observa aí que uma taxa de crescimento médio de quase 4% ao ano, né, vem sendo incorporado ao setor portuário. Então, nós partimos para uma outra solução, através da nossa área estatística, e foi desenvolvido esse método aí, que é um método de regressão, que se chama regressão por alisamento, né? Mas, assim, para quem não é do setor, a gente faz uma regressão em cima dos dados, aplicando-se o conhecimento, né, de interação, ou seja, a gente repete essa interação da projeção do dado e o próprio sistema vai aprendendo e aperfeiçoando a chegada a um número. Então, nessa regressão que a gente apresenta aí, a gente observa que os segundos semestres brasileiros sempre são mais positivos do que os primeiros semestres em termos de movimentação de carga. E nós projetamos aí quase 3% de crescimento, né, para o segundo semestre de 2022, o que daria um fechamento de ano aí quase no 0 a 0, né? Como dizia um ministro da antiga Secretaria de Portos, né? Que a gente tem que fechar pelo menos no 0 a 0, né? Então, a gente projeta aí passar novamente de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas movimentadas, o que chegaria aí a uma queda leve de 0,2%, 0,5%. A gente tem se aproximado muito nessas projeções, né? Apesar de que 2022 nós partimos de um semestre ruim, né, em termos de relativos, né, como o Zé Neto já explicou, né, o decréscimo de 3,3%, o doutor Eduardo Neri também falou, foi um decréscimo em cima de uma base muito grande, de 2 semestres que vinham crescendo, né? Então, a gente tem aí a expectativa de fechar o ano aí praticamente zerado em termos de crescimento, o que já é muito significativo diante da recessão mundial que a gente está vivendo aí, né? A gente está vendo aí, acho que foi ontem que saiu aí a inflação na Europa, né? E já é uma coisa meio assustadora, né? Então, eu acho que o Brasil vai desempenhar bem mais uma vez. Era isso, senhores, senhoras, e depois a discussão pode ficar aberta aí, as perguntas serem feitas, né? Muito obrigado, viu? Obrigado, Serra. Acho que agora a doutora Gabriela vai falar um pouco sobre a fiscalização responsiva. Obrigada, Neto. Você consegue me passar o controle?
No Zoom eu tenho dificuldade de Eu manuseio, poder ir peraí. passando, que eu também não, assim, não sei. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Mas se você quiser, Neto, tirar, eu posso colocar por aqui também. Mas o problema é que depois vai ter que voltar e fica ruim, né? Você que sabe. Eu posso ir passando, pode ir falando, não tem problema não. Pode ser? Então tá bom. Pode. Obrigada, Neto. Vamos lá, então. Bom, a ideia de trazer tanto a apresentação da fiscalização quanto a apresentação da outorga, né, para compor essa apresentação do estatístico, justamente para a gente poder mostrar a sinergia, né, que tem as áreas aqui na agência e o impacto que tanto a fiscalização quanto a outorga tem nos números que a gente visualizou aí, que foram apresentados tanto pelo Neto quanto pelo Serra. Eu vou começar falando um pouquinho, invertendo a ordem que a gente fez aquele dia lá no estatístico, começando rapidamente aqui pela metodologia. Não vou me alongar muito nisso, acho que a grande parte dos senhores já me viu falar da metodologia da responsiva, mas só para deixar um pouco mais claro, então, os números que a gente vai apresentar da fiscalização no final. A metodologia que a gente vem adotando aqui na agência desde 2020 na área de fiscalização é a metodologia baseada na regulação responsiva, e essa metodologia, ela trata basicamente de dois comportamentos, né? Comportamento do agente e ação da fiscalização. É uma metodologia que vem muito na linha do slow regulation, né? E de que outras agências reguladoras vêm aplicando também, ou seja, não é nenhuma, apesar de ter uma cara da ANTAC aqui, não é nenhuma inovação feita só por essa agência, as outras agências reguladoras também vêm na mesma linha, tanto na regulação, quanto já trazendo essa teoria para dentro da fiscalização. Então, a gente vê nessa pirâmide, que é uma pirâmide de regulação geral, o lado esquerdo, um comportamento do agente, onde ele é gradativo, ele tem a opção de se enquadrar em alguma dessas faixas, e à medida que eu observo, considerando o histórico, o comportamento do agente, eu consigo aí sim dosar a ação da fiscalização. Como que a gente trouxe isso, então, para a realidade da ANTAC? Pode passar, Neto, por favor. Obrigada. A gente dividiu aqui, dentro da nossa metodologia, são 6 indicadores. Esses 6 indicadores me apresentam o IPR, que é o meu indicador final. E ele classifica, dentro desses 6 indicadores, que levam em consideração vários aspectos, né? Não só a questão da reincidência, da quantidade de autos lavrados, mas também atendimento a notificações, demanda de ouvidoria. Esse meu índice final me gera a possibilidade de alocar os regulados dentro de 3 grupos. O grupo 3, que é aquele grupo com maior propensão ao cometimento de infração, o grupo 2, que tem uma propensão moderada, e o grupo 1, com uma baixa propensão. A partir do momento que eu consigo alocar o meu universo regulado dentro desses grupos, eu consigo calibrar, então, aquele lado direito da planilha, da pirâmide anterior que a gente viu, que é justamente mexendo na minha frequência fiscal e na intensidade fiscal. Então, eu vario frequência e intensidade fiscal a depender de onde esteja localizado esse regulado dentro do grupo que analisou essa propensão ao cometimento de infrações. Pode passar, Zé, por favor. E aí, a gente trazendo isso, então, já para os resultados que a gente passa a alcançar desde 2020, com a aplicação dessa metodologia, e aqui já passando mais para os números, de fato, da fiscalização, a gente tem a evolução aí em termos do nosso planejamento anual de fiscalização. Então, eu tenho um comparativo aí de planejamento anual de 2020, 21 e 22, onde 2020 e 21 praticamente se confundem ali na mesma curva, e eu vejo de 2021 para 2022 já o resultado, então, da aplicação dessa metodologia, que é o quê? A maior parte dos meus regulados alocados na base da minha pirâmide, que é a melhor localização, que é o grupo 1, né, onde a gente tem uma ação fiscal muito mais ponderada. Então, eu passei de 50,21, se não me falha a minha visão aqui, por cento em 2021, para 80% do meu universo regulado alocado no melhor grupo de risco, que é o grupo A1. Pode passar, Zé, por favor. E aqui eu tenho, então, essa melhoria traduzida em números de processos de fiscalização e processos sancionadores. Então, nós temos 3 tipos de fiscalização na agência. A gente faz fiscalização ordinária, que é o nosso plano anual de fiscalização, são aquelas fiscalizações programadas já no início do ano.
A gente tem as extraordinárias, abertas por diversos motivos, demandas de outras áreas, demandas de ouvidoria, e a gente tem as rotinas, que é aquela presença do fiscal realmente em campo. Esses 3 tipos de fiscalização somam um total de 3.645 fiscalizações realizadas em 2021. E vocês vejam que essa quantidade de fiscalização aumentou. Ao mesmo tempo que essa quantidade de fiscalização aumentou, eu consigo perceber uma diminuição na quantidade de processos sancionadores, passando de 406 em 2020 para 342 em 2021. E esse decréscimo, se eu trouxer esses números tanto para fiscalizações realizadas em arrendatários ou em terminais privados, eu observo a mesma coisa. Então, nos arrendatários, esse número de fiscalização soma 437 em 2021, e eu tenho 11 processos sancionadores. E, com relação às instalações privadas, 285 fiscalizações em 2021, somando 10 processos sancionadores. Pode passar, Neto, por favor. Acho que ficou faltando até um último slide aí, que era um slide que a gente tinha apresentado no dia do estatístico, que eu acho que vale a pena só fazer uma observação sobre ele, que dentro das nossas fiscalizações divididas em extraordinárias e programadas, no ano de 2021, a gente tem uma quantidade de 876 fiscalizações programadas e uma quantidade de 522 fiscalizações extraordinárias, né? Ou seja, realmente a maior parte das nossas fiscalizações estão concentradas nas fiscalizações programadas no início do ano, e elas são divididas em 687 fiscalizações realizadas na área portuária, que é onde está a maior quantidade de fiscalizações realizadas no ano, 396 na área de navegação interior e 315 na área de navegação marítima. Vou passar, acho que o próximo slide aí já é a área de outorga, vou passar aqui a palavra para o meu colega Renildo poder falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu sair aqui para você. Rapaz, é muito bom falar depois da Gabriela, né? Que eu aprendo muito com ela, aprendo muito com a sensibilidade dela. E estou aqui até pegando uma carona, viu, Zé Neto? Pegando aqui a carona com a Gabriela e pegando a carona também no estatístico, tá? O que acontece? Ela falou de sinergia, né? Sinergia é uma palavra que eu gosto muito. E sinergia é algo que a gente vê muito na agência acontecendo hoje com muita força, tá? E não somente intra-agência, mas interagência também, tá? E sinergia eu vejo em Giovanni Paiva com a BTP, né? A agência com a BTP, o Giovanni está aqui que não deixa mentir, né? Nunca saiu da agência, né, Giovanni? Está sempre aqui com a gente, né? Contribuindo, fazendo suas colocações muito bem feitas e aí fazendo com que a gente tenha um trabalho aqui de crescimento em conjunto, né? E aí meu reconhecimento aí para a BTP por conta desse trabalho muito próximo com a agência. E os números que a gente mostrou aqui hoje, naturalmente que tem a mão e tem a cara da BTP, né? A BTP faz parte disso também, então parabéns para vocês pela excelência. Zé Neto, parabéns pela apresentação e Serra também, mais uma vez, uma apresentação que traz a cara da agência, né? Excelente, com muita informação, com muita convicção e que é referência para o mercado, tá? Zé, por favor. E aí, onde é que se insere a outorga, né? Nesse cenário aí de movimentação muito pujante, cenário de movimentação que traz um resultado, um cenário de movimentação que a gente vê que é fruto de toda essa sinergia que a gente comenta muito, né? Interagência, intraagência, outros órgãos também de regulação. E aí eu vou colocar aqui Polícia Federal, IBAMA, todos esses atores contribuem para que isso aconteça, tá? Aqui na outorga eu tenho alguns pilares. Eu vou chamar de EBN, vou chamar de instalação portuária, aí nesse caso aqui, serra privada, e arrendamento, que são as públicas ou as de porto organizado. Eu vou dividir isso aqui em 3 componentes para que a gente tenha uma visão muito específica, e vou fazer um corte em cada uma delas para que a gente veja como é que cada componente desse contribui para que essa movimentação aconteça, tá, Neto? Primeiro, eu tenho aqui o componente chamado instalações portuárias, basicamente as privadas, tá? E aqui TUP, ETC, IPTU, IP4, registro. Vou fazer um corte específico aqui em TUP, que é o que mais interessa a gente, na verdade. E aí, Neto, por favor. No TUP aqui eu faço um corte bem interessante. Em 2021, a gente tinha 170 instalações autorizadas e funcionando, operacionais. Em 2022, eu continuo tendo as mesmas 170, só que eu tenho mais 5 já autorizadas.
e aí com o contrato já assinado, com aquele prazo pré-operacional de 5 anos, que estamos aguardando que um investimento aconteça, para que ele some ao número de 170, e agora eu tenha 175 terminais autorizados e funcionando. E, gente, tá? Com relação a essa informação aqui, eu vou lembrar a vocês também que a ANTAQ dispõe de painéis específicos de instalação pública e privada. Aqui na pública, a gente consegue observar aqui nesses mapas, especificamente, quando eu faço esse filtro, esse corte pelo TUP, onde eles estão geograficamente espalhados, os 5 também, quais foram autorizados, e nesse painel, que vocês podem obter aqui, nesse link que deve estar aqui no slide, não, aqui não está o link no slide, mas a gente consegue passar para vocês sem dificuldade, tá? Existem painéis hoje aqui, Giovanni Paiva, Gesualdo, específicos para eu conseguir observar o comportamento dos TUPs, das ETCs. Então, a informação está muito detalhada e muito disponível. O Giovanni conhece muito bem esses painéis, né? E ajudou a gente a construir, inclusive, algumas informações que estavam descasadas aqui na parte de outorga pública, e todos estão bem disponíveis para que vocês possam ter acesso à informação completa. Isso aqui foi somente um recorte 21-22, tá? Então, aqui, ó, instalações privadas, aí aqui eu tirei o registro, porque registro interessa para a gente, para essa questão de movimentação. Então, vejam, em 2021, a gente tinha aqui 256 instalações autorizadas e funcionando, ao passo em que em 22, eu tenho aqui mais 5 instalações privadas funcionando e autorizadas. Aqui, ETC, IPTU, TUP, registro está fora desse pacote, tá? Neto, por favor. Outro recorte aqui com as EBNs, né? As EBNs eu tenho, naturalmente, a parte interior, a parte da navegação marítima, cabotagem, longo curso, apoio marítimo, portuário. Vou fazer um recorte aqui também bem simples, bem objetivo, para que a gente observe o comportamento desses EBNs de frente à movimentação ocorrida nos últimos 10 anos, tá? Neto. Aqui, o que foi que a gente tentou mostrar, pessoal? Que eu tenho um comportamento muito par e passo da movimentação ocorrida ao longo dos últimos 10 anos, e aqui com uma divisão muito clara entre instalação pública e privada, e aí eu vou retroagir a 21 e perceber que em 21 eu tinha 1.163 EBNs autorizadas, ao passo em que em 22 esse número aumenta, né? Vai para 1.181. E a frota de embarcações em 21, eu tinha 5.474, ao passo em que em 22 eu tenho 5.647. Ou seja, tanto a EBN quanto a frota de embarcação nacional, ela acompanha a movimentação natural, um movimento muito natural, e um movimento que a gente percebe que também faz parte do escopo regulatório da ANTAQ. Vejam, a frota de embarcação, ela está totalmente disponível no sistema da ANTAQ, no site que pode ser consultado. A Marinha, quando fiscaliza, a Marinha, quando autoriza a movimentação de embarcação, seja ela fluvial ou marítima, ela acessa o site da ANTAQ para verificar se aquela embarcação faz parte do escopo da ANTAQ também, tá? Então, veja, a EBN ela é otorgada pela ANTAQ, a frota é acompanhada pela ANTAQ, tudo isso passa pelo escopo da ANTAQ de forma regulatória. Então, mais uma vez, tudo isso acompanha a movimentação histórica e tudo isso acompanha a pujança da movimentação e, naturalmente, que isso aqui também faz parte da sinergia que eu muito comentei e a Gabriela citou aqui de forma genial. Arrendamento é o meu último componente, prorrogação com licitação, vou fazer 2 cortes aqui bem específicos, para que a gente perceba o crescimento da licitação e a migração dos contratos de arrendamento frente a essas movimentações, e o slide não está aqui. Aqui, né? E eu também não trouxe informação. Mas eu trago um corte aqui para vocês, eu devo ter isso aqui, só um minutinho. Está aqui, Gabi. Ah, maravilha. A Gabi, como sempre, aqui me salvando, tá? Então, não sei, acho que melhor eu tentar. Neto, você consegue encerrar para poder tentar exibir por aqui, por favor? Feito. Deixa eu tentar fazer por aqui, que tem Neto, informação. esses slides, eu acho que tem que trocar o status deles, eles estão ocultos aí, nessa versão. Vai ser mais fácil o Renildo manusear aí. Ah, Ele está tá. mais familiarizado. Ah, tá aqui, né? Pronto, acho que já estão vendo. Vocês conseguem ver aqui o gráfico, não, né?
Estamos vendo. Estamos vendo aqui os slides aí, ou não? Sim, sim. Tá vendo, né? Então, aqui, Não está em modo de slide, mas acho que pode tocar, Renildo. Manda bala. Não, maravilha, mas a informação está disponível, está ótima, tá? Então, aqui são um recorte também em relação ao arrendamento, né? Veja o comportamento dos contratos de arrendamento, e aqui é o recorte somente dos contratos de arrendamento, tá? Transição, temporário, não faz parte desse pacote aqui. Aqui tem uma divisão muito bacana, tá? Que são os contratos feitos pré-12, 6 e 15. Vejam, tem uma redução natural aqui, os contratos vão vencendo e vão sendo renovados, 116 e 21 com 112 e 22, ao passo em que eu tenho até 21, 31 contratos novos assinados e 37 em 22 assinados. Esse número ainda é o número aquém das licitações. Tivemos mais 2 ontem, viu, Ronildo? Isso, e até ontem, né? Mas esse recorte aqui, Josualdo, é até junho de 22, tá? Ele não pega esses que foram de ontem, não. STS 11, SUA 07. Dos 42 que foram licitados até hoje, Jesualdo, 37 até junho de 22 já foram assinados, tá? Ontem mais 2, então eu vou aqui para 39 contratos. E aí, na sequência aqui, eu tenho um gráfico que resume tudo, tá? Eu tenho aqui instalações públicas, 186 até 2022, e aqui eu vou ter arrendamento, vou ter aqui transição, temporário está nesse pacote aqui também. E aí a pergunta que vem, Renildo, por que eu tenho menos contratos de instalação pública em 22 do que eu tinha em 21? Simplesmente, pessoal, porque a gente vai adensando o contrato para trazer eficiência operacional, né? Eu vou lembrar de Temap, lá em Pernambuco, vou lembrar de alguns contratos lá no Itaqui também, que vão ter um adensamento para ter efeito de eficiência operacional, de ganho de escala. Por isso, eu tenho uma redução aqui de números de contratos, mas isso não significa que as áreas foram reduzidas. Pelo contrário, a área ganhou sinergia, né? Ela trabalha de forma mais eficiente. E aqui, no resumo, também eu tenho as privadas, 261, instalações portuárias totais, 447, e aí as EBNs e a frota também acompanhando essa movimentação. E o gráfico aqui é bem interessante, porque ele mostra o comportamento de todas as variáveis de outorga, né? Dos contratos de arrendamento, das instalações privadas, da frota de EBN, da frota e das EBNs. Tudo isso acompanhando a movimentação ao longo dos últimos 10 anos, e essa é a contribuição aqui da outorga e a contribuição da ANTAC, em sinergia, com certeza, aí, Jesualdo, com a BTP, que está sempre aqui, contribuindo, fazendo parte aqui da agência, fazendo parte desse crescimento e dessa pujança. E assim eu encerro, agradeço e fico à disposição, pessoal. Tá certo. Doutor Jesualdo, acho que, né, concluímos aqui a nossa apresentação. Acho que em relação ao estatístico, acho que a gente tem agora muito mais a ouvir. Acho que assim, a contribuição ali em relação à questão, principalmente de granel sólido mineral, né? Acho que vocês podem trazer. Granel líquido também, queria ouvir. Vi que o Giovanni estava presente aqui, né? Acho que ele pode trazer algumas considerações aqui importantes para a gente compreender. Enfim, todo o setor, né? Acho que vocês podem nos ajudar agora a entender esses números. E queria também só fazer aqui, né, um registro, né? Como já vocês viram aqui, a apresentação da Superintendência de Fiscalização e das outorgas, né, que é para a gente tentar também trazer o que a ANTAC está fazendo dentro do nosso setor, né, e como é que nossa atuação vem também sendo pautada. Eu queria aqui também, obviamente, ressaltar o slide aqui apresentado pela Gabriela, que a nossa regulação responsiva e a fiscalização responsiva não é só um discurso, né? Eu acho que os números ali eles demonstram. A gente partiu, se pegar 2018, eram 880 processos sancionadores, agora são 342, reduziu pela metade, e aumentamos o número de fiscalizações. Então, é esse que é o objetivo, né? A gente ser cirúrgico, quando tiver que ser enérgico, temos de ser, mas não vamos aqui nivelar, né, todos ali com a mesma, aquele que tem um bom comportamento com aquele que realmente ele não apresenta e que merece uma atuação mais presente e mais dura da agência. Então, era isso, Jesualdo. Obrigado aí pela oportunidade. Senhores, eu vou pedir licença aqui, talvez eu não consiga, eu tenho um outro compromisso, ou talvez não vá conseguir ficar até o final, mas por sorte, está sendo gravado, né, Jesualdo? E aí eu espero, se eu não puder acompanhar tudo, eu
depois eu tenho muito interesse aqui de ver os comentários dos senhores. Obrigado. Excelente, excelente, diretor Eduardo. Nós que agradecemos aí essa abertura constante ao diálogo que a ANTAC tem. E como eu disse no início, né, é a maior base, mais confiável base do setor portuário. É aqui que nós vamos beber essas informações. E agora essas informações aí casadas, né, com a área de fiscalização e outorgas, dá para a gente ter uma varredura geral do setor. Eu vou abrir aqui, então, para as perguntas. Quem quiser fazer algum questionamento, alguma colocação, por favor, aciona a mãozinha. Mas, enquanto isso, eu tenho aqui três considerações ou esclarecimentos para fazer. Primeiro, na parte aí, né, da movimentação, a gente observa claramente, sim, um crescimento lá para a região norte, né, da movimentação portuária. A visão que a gente tem aqui, que se trata mais de questão de exportação, e a pergunta que eu faço é se a observação da ANTAC conseguiu apurar se o que está havendo é uma transferência do escoamento de cargas, vamos dizer assim, nativas, né, da região mais sul para lá, ou se são novos mercados produtores que estão sendo abertos. Eu torço para que seja o segundo caso. Aí eu gostaria que o Neto e o Serra, se pudesse, se já tiveram essa constatação, né, desse fenômeno, por gentileza. Neto, posso... Claro, vai lá, Serra. Bom, Jesualdo, esse é um case muito interessante, né? Porque... E aí eu falo muito de um produto que a ANTAC teve em 2012, né? E eu já venho falando disso, que chama-se PNH, né? Em 2012, a ANTAC pegou uma base que chamava Plano Nacional de Logística de Transporte, Giovanni sabe disso, e a gente, através da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente aperfeiçoou aquela base de dados do PNLT, né, que foi primeiro, que eu considero a primeira grande base de logística do Brasil, né, e produzimos o Plano Nacional de Integração Hidroviário, né? E esse plano, naquela época, já previa esse crescimento para a região norte, né, de escoamento, principalmente soja, né? Aliás, não é soja, os produtos ligados à soja, milho, trigo, toda uma corrente de produtos agrícolas, né, com o crescimento da região produtora lá para cima, né? Então, ô Jesualdo, eu diria para você que é um mix, né, de oferta de novos terminais, onde a gente saiu de um terminal naquela época para 11, 12 terminais hoje, que atuam naquela área ali, né, que é a área de grande produção de exportação, né? Então, houve realmente uma infraestrutura que cresceu bastante nesses últimos tempos, até considerando-se as dificuldades que se tinha naquela região, principalmente de integração de modais, né? Hoje a infraestrutura tem melhorado bastante e o crescimento tem sido muito grande. Combinado com o aumento de produção brasileira, né, de produtos agrícolas, que as safras têm sido recorde a cada ano, né? Então, você tinha, naquela época, uma demanda muito grande de caminho para a região sul-sudeste, né? Os portos de Santos, Paranaguá, Rio Grande, atraíam muito aquela carga que, penosamente, seguiam por caminhão, faziam tombos até chegar nesses portos e escoar. Com a melhoria das infraestruturas, surgimento de novas instalações ao longo dessa região, aí começou a balancear um pouco a coisa, e o gráfico que o Zé Neto falou aí é muito interessante. Ele é um exemplo, né, de como as coisas mudam, né, quando você tem infraestrutura associada a ela. É lógico que a gente começa a entender, se eu cresço minha produção no sentido norte, eu tenho que escoar por lá. O preço do meu produto agrícola é muito mais competitivo no mercado internacional se eu baixo o meu frete interno. É claro que um frete para levar um produto dali para um porto do Rio Grande vai ser muito maior do que se eu tiver uma infraestrutura adequada e levar esse produto para o norte, fazendo com que eu aproveite a alta que nós estamos tendo aí nas commodities, né, no mercado internacional, e os meus produtos ganhem na questão frete e sejam mais competitivos no mercado.
Então, tudo isso faz com que o arco amazônico, que nós passamos a chamar, né, e nós acrescentamos o Itaqui aí, porque se a gente tirar o Itaqui, aí seria um arco nordeste amazônico, né? Mas a gente aglutina ele nessa sequência, né? E essa infraestrutura de terminais que surgiu ali, juntamente com o aumento de produção brasileira agrícola, que não para de crescer, e casado também com a grande seca que a gente observou na região sul, fez com que o polo do deslocamento da exportação se deslocasse esse semestre para a região do Arco Amazônico. Eu acho que é por aí, viu, Gesualdo? Nessa minha análise aí, meio resumida, que eu falo sobre o que está acontecendo nesses dois arcos aí que a gente tem hoje para escoar os produtos agrícolas. Obrigado, Serra, perfeito. Só complementando, Gesualdo. Por favor, Zé Neto. Eu acho que o Serra resumiu bem a questão, mas, assim, respondendo objetivamente essa questão, eu acho que, no primeiro momento, é muito mais uma realocação aí de rotas mesmo, de logística, né, do que propriamente a criação de novos mercados. Pelo menos no primeiro momento, muito em função do custo logístico, né, que a gente tinha que, como o Serra comentou, né, de transportar essa carga e escoar pelos portos do Sul. Era um custo logístico, impunha um custo logístico muito maior do que hoje a logística pelo norte necessita, né? E aí, só um exemplo aqui bem interessante, né? Quando eu cheguei na agência, foi nos encomendado um estudo para entender como a expansão do Canal do Panamá poderia afetar as nossas exportações, né? E na época a gente fez uma série de simulações aqui, considerando já a nova capacidade do canal, e a conclusão que a gente chegou, por exemplo, que exportar granéis sólidos agrícolas não era vantajoso muito em função das taxas que eram cobradas pelo canal. E a gente teve a oportunidade, né, Serra, acho que uns 2 anos atrás, de ir em loco, né, e conversar com a autoridade do canal, até para entender se o Brasil ele teria condições de pleitear uma redução nessa tarifa. E o que foi passado para a gente é que eles não poderiam fazer essa redução, né, porque eles tinham uma política aí de equalização dessas tarifas, e eles tinham a visão clara de que a gente, na verdade, a gente deveria melhorar a nossa logística interna, né, para conseguir tornar o produto mais competitivo do que pleitear simplesmente uma redução de tarifas. Então, acho que com esses dados que a gente apresenta aqui hoje, que a gente observa no setor, a gente já está dando essa resposta de que a nossa logística está ficando, de fato, mais integrada, menos onerosa e mais eficiente. Pois é, o pessoal do Sul tem que pensar com carinho aí, né? Antes de passar a palavra para os demais, tem até pessoal do Sul aí para fazer a pergunta, eu gostaria de ver com a diretora Gabriela, a superintendente Gabriela, acostumando, ela esteve lá na diretoria, né, Gabriela? Um tempinho bom, a gente já... Mas a minha pergunta é o seguinte, se eu entendi bem, né, na sua colocação, 80% dos fiscalizados ou mais, né, estão naquela situação de bom player, né? Mas, ao mesmo tempo, parece-me que houve um aumento no número de fiscalizações feitas pela ANTAC, principalmente as programadas. Não era para ter diminuído esse número de fiscalizações, considerando que os players estão no nível de maior confiabilidade? Obrigada, Gisaldo, pela pergunta. Ótima pergunta. Se eu estivesse analisando só as fiscalizações ordinárias, que são as fiscalizações que eu programo no início do ano, baseado na minha metodologia, aí, com certeza, essas fiscalizações, sem dúvida nenhuma, diminuíram. Posso até fazer um levantamento aqui delas segmentadas para passar para vocês. Essas diminuíram, sim, porque a gente diminui frequência e intensidade fiscal quando esses regulados estão, né, numa boa posição, classificados num bom risco. Mas a intenção da metodologia também é fazer com que eu consiga não onerar tanto os fiscais nessas fiscalizações programadas, para que eles possam estar mais livres para fazer rotinas, para acompanhar as operações, para estar mais dentro do porto. Então, a partir do momento que eu tenho o fiscal mais livre para fazer rotina, e naquele gráfico eu estou somando, lembrando, os 3 tipos de fiscalização, a ordinária, a extraordinária e a rotina, é normal que esse número aumente. E ele não aumenta por conta das ordinárias, ele aumenta por conta das rotinas, que eu vou dar um chute aqui agora, deve significar mais ou menos 70% da quantidade de fiscalizações
que eu tenho hoje naquela totalidade. Então, mesmo que a gente tenha os fiscalizados todos, que é o nosso mundo ideal, no grupo A1, a minha quantidade de fiscalizações não obrigatoriamente vai diminuir. A de ordinárias, sim, mas a total não, porque eu quero que esse fiscal esteja acompanhando a operação e fazendo fiscalizações de rotina. Então, por isso, aquele número maior. Mas para a gente é super positivo saber que, apesar de ter um número maior de fiscalizações, que é aquele gráfico que eu mostrei, a gente tem uma quantidade de sancionadores menor. Ou seja, mesmo com o meu fiscal acompanhando mais a operação e mais presente em campo, isso não vem se transformando em processos sancionadores, que é o nosso objetivo. Porque a presença do fiscal por si só, muitas vezes, ela mesma já é condição para que a gente tenha operações sendo realizadas de forma regular. Então, por isso que a gente não tem essa relação direta de mais fiscais com melhores classificações de risco e menos fiscalizações, não obrigatoriamente. Tá no mudo, Gesualdo. Perdão, muito obrigado, viu, Gabriela? Essas alterações aí que estão sendo feitas na 3274, né, em que vocês devem colocar até algumas certificações, tipo ISO, essa coisa toda, para quem detém, pode ajudar também nesse processo, né? Isso, hoje a 3274, ela não está ainda, né? Isso é uma mudança que a gente pretende fazer a partir do próximo ano. A gente não trouxe a classificação de risco ainda para dentro dela, né? Então, assim, hoje a minha 3274 não é dividida por risco 1, 2 ou 3, A, B ou C, né? A gente pretende fazer isso, trazer essa metodologia para a 3274, sim. Mas a ideia da simplificação da 3274 é muito mais porque a gente entende que chegamos todos, né, regulação, setor regulado, a uma maturidade, né, a um momento em que a gente pode ir, sim, pesando, tirando o peso, sem dúvida nenhuma, da mão fiscalizatória, e claro que esses 80% reflete justamente isso, né, o comportamento que, por nós, é o comportamento esperado, e a gente espera que no ano que vem, na hora de fazer essa apresentação, a gente já tenha aí 90% ou perto de 100% dos regulados no nível A1. Muito obrigado, Gabriela. Imagina. Vou passar a palavra aqui na ordem da inscrição. O primeiro é o Gabriel. Por favor, Gabriel, do TCP. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, na verdade, mais fazer um reconhecimento. Ontem, na reunião de conselho da BTP, nós estávamos citando a qualidade dos dados apresentados pela ANTAC através do anuário da área de estatística. É algo fantástico que a gente consegue acompanhar de perto os números do nosso segmento, não só do container, mas dos outros segmentos também, e fazer um reconhecimento específico aqui à área de fiscalização, principalmente a unidade regional aqui de Curitiba, né, que era Paranaguá, agora se tornou Curitiba, mas tem um papel fundamental no nosso dia a dia, não de forma apenas para fiscalização ou controle, vamos dizer assim, mas eles atuam de forma muito construtiva aqui em Paranaguá. Muitas vezes nós temos alguns gargalos operacionais relacionados à infraestrutura ou da própria operação portuária, e eles sempre muito atuantes, ligando todos os elos aqui com o porto, com os outros operadores portuários, tornando a nossa operação eficiente. Então, quando nós temos algum processo de ouvidoria também da mesma forma com os usuários, eles procuram entender a demanda, procuram entender como que funciona a nossa operação como um todo, e isso tem auxiliado muito o nosso dia a dia, junto com a unidade regional. Então, é mais um reconhecimento, parabenizar, e os dados apresentados, eles refletem de fato aqui os números que nós estamos trabalhando aqui nesse primeiro semestre. Gesualdo, eu posso só fazer uma observação, aproveitando essa fala do Gabriel? Por favor. Primeiro agradecer, Gabriel, assim, as nossas equipes espalhadas. Aí a gente costumava falar 14 unidades regionais e 14 postos avançados. Agora a gente teve uma reestruturação, a gente tem 6 gerências regionais, 7 unidades regionais e 15 postos avançados, né? Mas as nossas equipes são todas ligadas aqui à Superintendência de Fiscalização, e eu tenho muito orgulho, assim mesmo, das equipes, da forma como elas trabalham na ponta. E aí, só para aproveitar para esclarecer isso também, as equipes, a gente tem processos, né, de capacitação anuais aqui que a gente faz pela superintendência, porque a gente entende a importância da uniformidade das ações dessas equipes em campo, né? Claro que a gente nunca vai poder tirar 100% a discricionariedade do fiscal,
e isso é produtivo também, é positivo também nos nossos processos, mas a gente reúne, né, pelo menos todos os fiscais, são 176, uma vez ao ano, num curso de fiscalização, onde a gente tem parte teórica e parte prática, mas a gente está ao longo do ano sempre em contato a todo tempo, tirando dúvidas sobre processo, tendo esse cuidado realmente de agir com muita uniformidade nos nossos processos. Então, eu agradeço e queria só fazer essa complementação para quem não tem familiarização aí também, como funciona essa relação entre as equipes, tá? Obrigada. Obrigado, Gabriela. Cláudia, você queria falar? Não, pessoal, eu só queria solicitar que abram seus vídeos aí, eu gostaria de fazer um print aí dos presentes, e já aproveito aqui para parabenizar aí o trabalho apresentado, Serra, Gabriela e Neto, fantástico. Aquela apresentação ali modificada, Serra, foi muito bacana. Obrigado, Cláudia. Thaís, por gentileza. Oi, pessoal, boa tarde. Gabriela, a minha pergunta também é para você. Primeiro, parabenizar. Eu acho que a experiência que o Gabriel relatou também é a experiência da Santos Brasil. As fiscalizações regionais de Belém, São Luís, Santos e Imbituba também estão muito nessa linha. Mas o que a gente falou muito em sinergia, foi uma fala muito da doutora Gabriela e do doutor Renildo. Eu queria saber se haveria espaço para ter algum tipo de sinergia com as autoridades portuárias nas fiscalizações. A exemplo do que já acontece nas fiscalizações de investimento. Por quê? Hoje a gente acaba de ter as fiscalizações anuais da ANTAQ e logo em seguida vem as fiscalizações das autoridades portuárias. E o enfoque é basicamente o mesmo. Então, eu queria saber se há essa possibilidade. Thaís, excelente. Há não só a possibilidade, como a gente já vem trabalhando nesse sentido, principalmente dentro dos nossos manuais de fiscalização conjunta. Alguns portos já têm esses manuais, né? E a gente tem trabalhado isso, inclusive, utilizando até um projeto piloto em Paranaguá, porque Paranaguá, como conseguiu, né, a descentralização de competências, a gente conseguiu dar um foco maior realmente para o manual de fiscalização conjunta e ter, iniciando ali no cronograma de fiscalização da autoridade portuária e da ANTAQ, para que a gente tenha menos retrabalho, para que a gente tenha menos essa presença fiscal desnecessária, né, porque muitas vezes ela é necessária e outras vezes não, com relação aos regulados. Então, assim, a gente está plenamente ciente de que, em muitos momentos, a gente gera esse retrabalho para vocês, e a gente está trabalhando isso dentro do Manual de Fiscalização Conjunta, que vai acontecer entre ANTAQ e autoridades portuárias em cada porto. Alguns já têm, outros ainda não, mas a gente espera que para o próximo ano a gente consiga melhorar esses procedimentos aí, ANTAQ e autoridade portuária, e diminuir um pouco esse encargo aí em cima de vocês, tá? Obrigada. Aqui em Paranaguá, a gente teve uma iniciativa da própria unidade regional quando percebeu esse retrabalho, vamos dizer assim. Então, a gente tinha uma fiscalização, 3 semanas depois tinha outra com a autoridade portuária, e a gente uniu os esforços, e hoje é realizado dessa forma, mas antes mesmo da delegação de competência, a gente já estava fazendo assim, justamente porque a gente tinha fiscalização sobre os investimentos na época da expansão da TCP. Então, todos os documentos e as vistorias em loco eram alinhadas na mesma agenda e foi muito proveitoso, assim. Eu acho que as de investimento já correm dessa forma, né, e tem corrido muito bem. Agora, realmente, essas fiscalizações anuais, as programadas, pelo menos, eu acho que é super válido tentar fazer de uma maneira conjunta. E legal, Gabriel, obrigada. Obrigada, doutora. E aí a gente avalia tanto a possibilidade de fazer realmente em loco, né, conjunto, ou de pelo menos a gente conseguir aproveitar a documentação. Então, por exemplo, quem fez a fiscalização de forma inicial já conseguia aproveitar toda aquela documentação que foi recebida ali pelos regulados na fiscalização do outro órgão, né, porque a gente sabe que autoridades portuárias são muito distintas, assim, né? Então cada uma costuma atuar de um jeito, tem umas que preferem fazer fiscalização conjuntas, tem outras que não. Então, pelo menos para que a gente possa aproveitar a rol de documentos apresentados e evitar, né, a cobrança dupla e desnecessária, porque o retrabalho é ruim para vocês e é ruim para a gente também. Excelente, muito obrigado. Eu aproveito para fazer o registro da presença, a honrosa presença aqui do Dr. Carlos Fortner,
presidente do ITI Brasil, conselheiro da CDRJ e presidente do COAUD também. Seja bem-vindo, Fátima. Um abraço. Por favor, Flávio da Rocha. Boa tarde. Não pude deixar aqui de fazer uma participação, infelizmente eu peguei uma parte só da apresentação, mas é claro que eu sempre leio o material que a ANTAC divulga, principalmente esse material que destacou, né, o segmento da celulose aí, que puxou a alta da carga geral, né, pelo material. Mas também para fazer aí um elogio e o parabéns para todo o time da ANTAC, que realmente vem olhando para o negócio, vem entendendo como nós operadores operamos, nós como indústria operamos. Isso está fazendo uma diferença muito grande para o desenvolvimento das empresas e para o desenvolvimento do país. Quero estender aqui o parabéns ao Renildo, que estou vendo ele ali, a Gabriela, pela parte da fiscalização, ao Zé Neto, todos capitaneados aí pelo Eduardo, também a Flávio Fialho aí, fazendo parte da diretoria. Com relação a só a parte da celulose, né, é importante dizer que hoje a celulose, só esse ano, está fazendo aí praticamente mais de R$ 1 bilhão de investimentos nos terminais portuários, né? Seja pela parte da Bracel, seja pela parte da Eldorado, seja pela parte da Suzano, que está fazendo lá no norte do país. Então, é um segmento que vem crescendo. Esse impacto do crescimento que vocês puderam observar dentro dos números da ANTAC, ele tem dois pontos importantes. O primeiro ponto é o crescimento do mercado em si, da celulose, que nós tivemos aí em torno de 3 a 5% de crescimento, e o restante do crescimento foi relacionado ao volume novo da nova fábrica da Bracel lá de Lençóis Paulista, tá? Então, esse foi o significativo crescimento que teve da celulose aí desse semestre para o semestre anterior, no qual vocês identificaram. Bom, acho que era isso, era mais para pontuar, agradecer e parabenizar aí o trabalho. Obrigado. Obrigado, Flávio. Rossi, por gentileza. Obrigado, Jesualdo. Na realidade, na mesma linha dos agradecimentos, quer dizer, eu acho essa iniciativa da BTP, mais uma vez, muito valiosa, e também a participação da ANTAC, essa disponibilidade em transmitir ao setor, né, esses números de uma forma bem rápida, né, fechamos o semestre e já estamos com os números à disposição. Isso é um sinal bastante positivo. Então, agradeço a Gabriela, Zé Neto, Renildo e Serra por todo esse trabalho, esse esforço e esse trabalho de excelência. Tá? Parabéns. Obrigado, Rossi. Renildo, não vou deixar você passar em liso, não, Renildo. Na sua apresentação aí, você falou também sobre uma ampliação das EBNs, né? Das embarcações. Para fazer um link com isso e o crescimento da navegação do interior, eu queria saber se naqueles números que você passou são só as embarcações de carga ou estão envolvidas ali a de apoio portuário ou marítimo também, porque a gente sempre ouviu falar que o Brasil é muito bom, né? As EBNs nossas são boas para desenvolvimento vamos dizer assim, de naves de apoio, né? E não de embarcações. Você poderia dar uma clareada para a gente sobre isso? Muito obrigado. Claro, eu queria só aproveitar a oportunidade, Jesualdo, de comentar, né, que estamos todos aprendendo aqui conjuntamente, né? As empresas, a ANTAC, os órgãos envolvidos, e tem muita gente aqui que a gente tem o prazer de conviver praticamente todo dia, né? Eldorado estava no evento ontem lá em Santos, o Summit Cruzeiro, a ANTAC falando sobre cruzeiros, Jesualdo, só que coisa interessante, né? O Otávio estava lá, Otávio Grotoni. Estava presente, né? E eu tive o prazer de visitar o Porto de Santos e que emoção a gente perceber que aquele porto lá, se você passa uma semana sem visitar, já está completamente diferente, é impressionante, né? Eu consegui ver o terminal da Eldorado lá de longe, o restante eu não consegui ver com mais foco,
Mas que coisa linda, cara, que coisa maravilhosa, né? E casa perfeitamente com a pujança, com a expectativa, com a necessidade aí da exportação da celulose, né? Que tanto nos preocupa, né, a logística de portuária de exportação de celulose. Então, parabéns para vocês, né? Parabéns para vocês. Eu costumo brincar aqui na agência que a ANTAC não movimenta nada, a ANTAC não levanta um contêiner, mas o papel da ANTAC em sinergia realmente com os atores que fazem a movimentação é que torna isso aqui possível, né, Gesualdo? Então, parabéns para vocês, tá? Com relação à tua pergunta, o que acontece? As EBNs, eu tenho duas separações muito específicas, interior e marítima. Na interior tem as travessias, no norte principalmente, né? E tem uma longitudinal de carga, longitudinal mista, e na navegação marítima, cabotagem, longo curso, apoio marítimo e apoio portuário. Tá? As embarcações, nesse número que eu passei para vocês, só não estão aquelas apretadas a tempo. As casco-nu também estão nesse pacote, tá? E, de qualquer sorte, no nosso painel de dados de navegação, que está no site da ANTAC também, a gente tem dados de navegação, de EBN, tem lá instalações portuárias privadas, instalações portuárias públicas, tem informação detalhada, ano a ano, o crescimento, a composição dessa nossa frota. Então, eu eu convido vocês a conhecer lá o painel para verificar como é que é o comportamento disso e a composição, ano a ano, Gesualdo, então fica à vontade. E, mais uma vez, pessoal, todos aqui, ou a maior parte de vocês, sabem que as portas aqui da ANTAC estão abertas para poder consultar, para poder perguntar, qualquer informação que vocês precisarem de qualquer de nós aqui, tenho certeza, Zé Neto, eu, Gabriela, Fernando Serra, estamos à disposição para poder somente contribuir e fazer com que essa pujança que a gente observa ao longo dos últimos anos, a gente quer realmente que ela venha acontecer no futuro, e a nossa contribuição enquanto servidor público é essa aqui. Muito obrigado, Renildo. Bem, pessoal, por favor, Bufara. Obrigado, Jesus. Bem rapidinho aqui, eu acho que é importante, me motivei a dar um testemunho aqui, não é nenhuma pergunta, mas um testemunho, um elogio, e que comprova essa tocada moderna e muito progressiva da ANTAC, que foi algo inédito que aconteceu aqui em Paranaguá. A gente tem o complexo do corredor de exportação, que é um sistema de escoamento muito específico, né, a nível mundial, não só Brasil, mas a nível mundial, e a gente sofre bastante aqui não só com a ANTAC, com qualquer tipo de órgão fiscalizador, no sentido de não entender a fundo, né, as peculiaridades desse complexo e talvez não ter, né, a proatividade de vir aqui conversar com a gente para entender um pouco melhor. E, pela primeira vez, a gente recebeu aqui, através do nosso delegado, do André Maragliano, né, que não está aqui, está em férias, e eu tive o prazer de receber junto com ele na nossa associação de terminais a doutora Gabriela e o doutor Nery, isso já faz algum tempo, mas que foi sensacional para nós aqui a nível Paranaguá, inédito, de poder explicar para eles, né, como que competidores, parceiros, e convivem juntos aqui em harmonia e ao mesmo tempo competindo, e que muita coisa que é falada não é exatamente o que é na prática aqui. Então, eu achei bacana aproveitar o público seleto e grande aqui para poder dar esse testemunho de que isso, para nós, poder repercutir isso dentro das empresas aqui foi algo inédito para nós e muito valioso. E, sem dúvida, a ANTAC saiu daqui com mais informações para poder fazer o seu trabalho de maneira cada vez mais assertiva aqui com o complexo do corredor de exportação em Paranaguá. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Bufara. Giovanni, por favor. Muito rapidamente aqui, só porque fui mencionado aí, e eu queria agradecer as menções aí honrosas, tanto do Nery como do Renildo e todo mundo aí, do Serrinha. Dizer que a BTP ela tem trabalhado junto com vocês, à medida do possível, e a gente se disponibiliza sempre para fazer os comentários da área do combustível, né? Sempre lembrando que o consumo do mercado ele não muda muito. De cada 10 pedaços de combustível, pelo menos 9 ou quase 9 é diesel e gasolina, então essa variação tem sido muito pequena, né? Claro que eu estou aí diante do Fred, que está aqui na minha frente, que está apostando no crescimento do gás natural,
que é uma substituição também natural por produtos mais poluentes, mas fica à vontade, tá? Queria dar parabéns a todo mundo aí, e se precisar do nosso apoio aí, da ABTP, estamos à disposição, ok? Obrigado, Giovanni. Diretora Cláudia, por gentileza. Bom, pessoal, essa apresentação aqui está realmente maravilhosa. A gente poderia passar aí mais, acho que 2 dias aí debatendo sobre os números, mas dado o adiantado da hora aqui, já são 16h49, eu vou solicitar aí aos nossos convidados as suas considerações finais, começando aqui pela nossa superintendente Gabriela, por gentileza. Obrigada, Cláudia. Doutor Eduardo me deixou na incumbência aí de finalizar também, mas eu vou passar depois as palavras para os meus colegas, mas eu acho que aproveitar para passar assim, uma mensagem que eu acho que é de toda a agência, assim, né? Parabenizar por essa iniciativa, porque é sempre muito produtiva a troca de informação, né? Sempre muito produtiva. Não só o que a gente tem para passar, mas o que vocês têm para nos dizer, né? E para criticar e para comentar. O Renildo falou muito bem, né? A gente está sempre muito à disposição aqui para passar as informações e os dados que forem necessários, e a gente tem muito orgulho de, com frequência, ouvir, né, do próprio setor regulado, de que, com um comparativo que faz aí com outros órgãos e agências, né, que vocês têm muito contato, de que a gente é uma agência realmente aberta e está sempre de portas abertas para receber e para conversar. E a gente espera ser cada vez mais isso mesmo, porque essas trocas, eu acho que são de fato trocas, aprendem os dois lados e crescem os dois lados, né? Então, a gente está aqui sempre realmente à disposição para o que for necessário. É muito difícil falar de fiscalização nesses minutinhos. Eu amo o tema, falaria o dia inteiro de fiscalização, e a gente vem realmente buscando alternativas modernas aí, né, para a nossa fiscalização, muito em parceria com outras agências reguladoras também. A gente tem reuniões frequentes, não só com as nossas agências de transporte, a ANAC e a NTT, mas com outras agências como a Anvisa, a ANEEL e a Anatel, para a gente ter troca de informação e poder trazer realmente as melhores práticas aqui para a fiscalização da ANTAC. Então, me colocar à disposição, agradecer as perguntas, os comentários e as presenças de todos. Eu vejo muita gente conhecida, muita gente querida, colegas aqui, e agradecer realmente a presença de vocês e nos colocar mais uma vez à disposição. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Gabriela. E, de fato, o diálogo tem sido uma marca de vocês, isso é muito positivo. Por gentileza, agora gostaria das considerações aí do Renildo, considerações finais aí. Cláudia, eu diria que a gente aqui na ANTAC somos apaixonados, tá? Então, como não ser apaixonado por um setor tão fantástico quanto esse? Como não ser tão engajado com um setor tão fantástico quanto esse, e com pessoas que têm essa paixão também, que a gente percebe nos olhos de vocês, tá? Esse crescimento da movimentação, essa forma como vocês tratam, né, do bem aí para poder lhe trazer essa pujança, essa importância que o país precisa, merece, isso é muito importante para a gente fica muito encantado em pisar o pé no Porto, Gesualdo, e saber que lá o Brasil está dando certo. No Porto, o Brasil está dando certo. E o Porto dando certo aqui no Brasil, isso significa que o Brasil está dando certo também, porque o Porto é um fim, não é um fim em si mesmo. Eu tenho a ferrovia, tenho a rodovia, e a produção nacional ela está crescendo a ponto de fazer com que o Porto seja obrigado a se modernizar, e com isso a ANTAC também. Então, por isso, obrigado a vocês pela iniciativa. As portas aqui, mais uma vez, estão abertas, com certeza. Aqui a SOG está de porta aberta. Para quem me conhece aqui, sabe que o acesso aqui é total e completo. A Gabriela, com certeza, também. O Neto e o Serra também compartilham desse sentimento, tá? E vamos continuar crescendo junto, continuar estudando junto e fazendo o que a agência e a BTP, Associação, os terminais, possam, naturalmente, trazer esse resultado que a gente tanto busca, né, Cláudia? Obrigado. E uma boa tarde a todos. Renildo, e de fato a gente percebe que vocês trabalham com amor, isso é visível. Parabéns, é muito bom, né, trabalhar assim com a que a gente gosta, né? E o nosso setor aqui, todos os portuários que estão aqui também são bem apaixonados pelo setor. José Neto, por gentileza, suas considerações finais.
Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos aí por esse espaço. Acho que meus colegas já se manifestaram muito bem da receptividade que a gente sempre tem com vocês, com o setor. A palavra sinergia foi muito usada. Acho que é isso que a gente tem que ter para a gente, de fato, alavancar, né, o nosso setor aqui. E aí eu queria pontuar duas coisas aqui para finalizar. Primeiro, que esse fórum aqui para a gente é muito importante também, no sentido de que é sempre bom a gente entender o que está por detrás desses números, né? A agência, acho que ela tem que se apropriar dessa informação, ela tem que entender um pouco melhor como funcionam os setores produtivos, como as cadeias logísticas elas se integram, né? E a gente já passou essa ideia para o nosso diretor Eduardo Neri de fazer um grupo permanente de análise desses dados, né? E aí com representantes de empresas de navegação, com representantes de terminais portuários, de usuários, né, exportadores e importadores, para a gente, de fato, gerar conhecimento. E nessa linha, a gente tem aqui um produto que eu também gostaria de convidar que vocês acessassem no site da agência, que é o Boletim Aquaviário, que a gente tenta dar essa inteligência para os dados, né? A gente tenta ir um pouco além só da análise pura e simples das estatísticas, e eu acho que isso agrega muito para a agência, né, mas para o setor também, para a gente entender, né, algo que é tão complexo, que são essas cadeias produtivas, esses setores produtivos e as cadeias logísticas, né? Então, esse fórum aqui, a gente já deixa aqui o convite, né, para que vocês componham esse fórum, e que a gente, de fato, aprofunde aí essas questões. E um segundo ponto que eu gostaria de deixar registrado aqui é que esse ano a gente vai ter o nosso Prêmio ANTAC em novembro, tá? Se eu não me engano, fechamos a data dia 10 de novembro já, e o edital ele já está lançado, e esse ano a gente tem uma categoria nova, que é a governança socioambiental. E aí eu gostaria de, na verdade, convidá-los, tá, para compor o Prêmio ANTAC. A gente tem duas categorias aí de artigos científicos e essa de iniciativas na área de governança socioambiental, e seria um prazer receber trabalho de vocês. A gente sabe que o setor é um setor atualizado, é um setor que se preocupa com essas questões, então mostrar isso para a sociedade através do Prêmio ANTAC, né, que nada mais do que mais uma iniciativa de regulação por incentivos, né, eu acho que seria fantástico, tá? Então vou deixar aqui o link, inclusive, no chat. Quem puder e quem quiser se inscrever, vai ser uma honra e um prazer para a gente, tá? No mais, é agradecer, uma boa tarde a todos, um grande abraço. Obrigada, José Neto. Realmente esse prêmio, o Prêmio ANTAC, ele é um prêmio, uma premiação muito interessante, acho que premia aí trabalhos super importantes que são feitos, né? A gente sempre acompanha e vamos divulgar aqui, com certeza, para todas as nossas associadas, que eu acho que é um trabalho muito bonito, que vale a pena participar, enfim. E eu gostaria, antes de finalizar, de passar a palavra aqui para o Fernando Serra, que também fez a participação, uma bela participação aí na nossa apresentação. E gostaria de fez uns gráficos específicos aqui para mostrar na BTP, né, Serra? Especiais. Serra, por gentileza. Obrigado, Cláudio. Só para agradecer, né? E assim, realmente turbinei a apresentação, né? Mas assim, a mensagem que eu deixo é o seguinte: o estatístico ele cresce em função das demandas do setor, né? A filosofia que eu coloco aqui para a minha equipe é que toda vez que alguém falar alguma coisa, a gente não tem que interpretar como algo que, poxa, já vem me perturbar. Não, a gente tem que aproveitar como oportunidade de melhorar e agregar valor ao que já existe, né? Tanto que um dos lemas nossos é sempre mudar, né? Então, o estatístico está sempre evoluindo, já estamos aí com uma versão para 2023 no forno, que já vai estar numa outra plataforma e provavelmente com uma performance bem melhor, inclusive para mobile, com uma performance melhor do que o mobile de hoje, né? Então, eu só tenho a agradecer e dizer que estamos aí realmente abertos à colaboração de todos. Muito obrigado. Obrigada, Fernando Serra. Bom, o doutor Neri não está mais aqui, né, presente, mas deixo aqui os nossos agradecimentos, né, por esse evento. E eu não poderia deixar de registrar aqui também os agradecimentos aí à turma de vocês que sempre nos ajuda por trás, a Juliana, o Chamache, que sempre nos ajudam muito aí na divulgação e na organização. E eu passo agora, então, a palavra aí ao presidente Gesualdo para as considerações finais dele. Obrigado, Cláudia. Eu só tenho que agradecer, Gabriela, Renildo, Zé Neto, o Serra. Obrigado aí pela disponibilidade sempre de vocês, essa discussão
né, que vocês sempre abrem as portas lá para nos ouvir, né, para a gente discutir os temas, e a gente vê que, de fato, não entra por um ouvido e sai pelo outro, não. Entra pelo ouvido, realmente há mudanças. Então, isso tem sido aí um forte da ANTAC. Inclusive, essa relação que vocês têm feito com as outras agências, né, a BTP aqui, nós somos testemunhas oculares disso, né? Vocês nos ajudaram bastante em alguns processos junto à ANP, na 251, junto à NTT, na questão da ferradura de Santos. Então, foi um processo assim, extremamente interessante. E os números mostram isso aí. O nosso objetivo é esse, né? E foi muito bem colocado. Quando se fala de setor portuário, se fala de soberania nacional, porque mais de 95% do comércio internacional brasileiro é feito pelo sistema portuário e 100% de nossa exportação do agronegócio é pelo setor portuário. Então, o setor portuário, sim, é soberania nacional e está em muito boas mãos de vocês, como reguladores, e nossas, né, empresários aqui, que investimos e acreditamos nesse setor. Muito obrigado por essa tarde. Olha, você vê, 1h30, mais de 1h30 de reunião, ainda temos 50 pessoas na sala e chegamos a bater 89 pessoas. Então, é o prestígio da agência, né, a confiança que nós temos em vocês. Muito obrigado, um bom resto de dia aí a vocês, um bom final de semana e nos vemos aí próximo, se Deus quiser. E, mais uma vez também, doutor Carlos Forte, um prazer ter o senhor aqui conosco, as autoridades portuárias também que estiveram aqui presentes, na pessoa da Maiara, nosso agradecimento. Parabéns pelo evento, viu, Gesualdo? Muito bom.